Olá, eu sou a Lauren, acadêmica do curso de graduação em Engenharia Civil. Hoje vou mostrar uma aplicação prática de um conceito de estática dos fluidos que é muito utilizado em canteiras de obra. Quem nunca ouviu falar em bater o nível? Então, o nível é utilizado em obras para garantir que tudo fique nivelado dentro de uma obra, porque às vezes acontece do nosso terreno ser bastante íngreme, mas a gente não quer que as coisas fiquem inclinadas conforme ele está. Para isso é utilizada a mangueira de nível com um fluido, que geralmente é água ou água com corante dentro, para manter tudo nivelado, já que a água ela não tem essa inclinação conforme o terreno. O nível é utilizado como referência, geralmente, ao metro do chão em toda a obra, e também para garantir que todas as aberturas, como janelas, portas, sacadas, cortes na obra, vão ficar nivelados, e também piso e contrapiso. Então agora vamos entender como funciona. Para isso, a gente precisa lembrar do conceito de carga de pressão e da equação manométrica. Vamos lá, o conceito de carga de pressão diz que a pressão em um ponto é igual ao peso específico desse líquido, que é uma propriedade do nosso líquido, vezes a altura de líquido que tem acima desse ponto. Já a equação manométrica nos diz que a pressão em um ponto 1 mais o peso específico do líquido vezes a altura dele, mais o peso específico de um outro líquido vezes a altura dele, assim por diante, é igual à pressão no ponto 2. Aqui, por exemplo. É importante a gente lembrar que quando a altura, ou seja, o ponto que a gente está pegando, é mais baixo que o anterior, a gente soma, porque a gente está adicionando uma coluna de líquido. E quando o ponto que a gente está pegando é mais alto que o ponto anterior, a gente subtrai, porque está ficando com menos líquido em cima dele. Tá bem? Então, e sempre fazer a equação ou toda da esquerda para a direita ou toda da direita para a esquerda. Geralmente a gente faz da esquerda para a direita. Então, vamos lá para entender como funciona nas mangueiras de nível. A gente tem aqui esse desenho que eu fiz da nossa mangueira de nível, que tem a altura do fluido, que é todo o mesmo fluido, então nem precisaríamos considerar, mas vamos considerar assim, essa altura referente a esse ponto de líquido, e o nosso tubo aberto nas duas extremidades. Como ele é aberto nas duas extremidades, elas são a pressão atmosférica, então a gente pode zerar esse valor, porque na escala efetiva a pressão atmosférica é igual a zero. Aí a gente fica que a altura 1 vezes o peso específico é igual a altura 2 vezes o peso específico. Como esse peso específico é o mesmo, porque é o mesmo fluido, a gente pode cortar e a gente fica que a altura 1 é igual a altura 2. Ou seja, independente do quanto a gente subir ou descer a mangueira, o fluido vai tentar se equilibrar e vai sempre ficar com a mesma altura. Por isso é muito importante que quando a gente estiver batendo nível, a gente se certifique que não tenha bolinhas de ar dentro do nosso fluido, que atrapalha a medição. Os materiais utilizados no experimento foram mangueira de silicone, igualzinha aquelas que a gente usaria para bater nível. Eu cheguei na ferragem e pedi mangueira de nível, foi o que eu recebi. Água normal da torneira e um corante para ficar mais fácil a visualização. Vamos lá assistir? Aí a gente, quando quer chegar nessa marquinha do risquinho, é só ir levantando ou abaixando até atingir o nível certo. Aqui, supondo que essa seja a medida que eu quero transferir, as mangueiras podem ser muito maiores para a gente conseguir transferir medidas de um ponto mais distante ao outro. Passou um pouquinho, a gente abaixa, chegou, a gente segura, no nível exatinho e faz o risquinho onde a gente quer. E geralmente são dois pedreiros que estão batendo nível, então fica mais fácil de segurar e riscar, um em cada ponta, que eu, para método de demonstração, eu prendi na parede a mangueira com fita, mas seria um pedreiro num canto, o outro no outro, um tentando equilibrar a aguinha e o outro grita, bateu não, bateu só mais um pouco. Até dar certinho. Também, olha, se a gente tampa a pressão atmosférica aqui, sobe.
Aqui eu tô tampando uma das extremidades, onde a pressão deixa de ser a pressão atmosférica e a pressão nesse pedaço restante de mangueira passa a se alterar, por isso que esse fluido para de subir. Em vez de tentar equilibrar a altura, equilibra essa pressão aqui. Para de mexer. Mas aí se a gente abre... Deu. Então, quando eu solto e libero para a pressão atmosférica, volta a ser pressão atmosférica na extremidade, o fluido tenta se reequilibrar ali com a altura, por isso acaba vazando e fazendo uma bolhaceira no quarto. Então é isso, pessoal. Esse é o experimento de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Muito obrigada!